Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2017 para o primeiro semestre da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou fazer agora a questão 40 da prova da primeira fase. A questão diz assim: considere 2 instantes no deslocamento de um elevador em viagem de subida. O início, imediatamente após a partida, e o final, imediatamente antes da parada. Suponha que apenas um cabo de aço é responsável pela sustentação e movimento do elevador. Desprezando todos os atritos, é correto afirmar que a força exercida pelo cabo na cabine no início, Fi, e no final, Ff, tem direção e sentido. Então, vamos analisar esse problema de 2 maneiras, né, como o problema propôs. Vamos botar aqui. No início, a gente sabe que o elevador está subindo, não é? Então, pensa comigo assim, imagina que aqui eu tenho o elevador e ele tem uma força que vai puxar esse cara para cima, que o problema pediu para a gente chamar de Fi. A gente sabe que o elevador também tem peso. Beleza? Então, pensar assim, a gente sabe que a aceleração da gravidade ela é sempre apontada para baixo. Porém, note o seguinte, o elevador está subindo. Se ele está subindo, ele tem uma aceleração para cima, certo? Beleza, isso é interessante. Então, o que acontece? A aceleração e a gravidade, elas estão em sinais opostos. Então, a gente pode escrever o seguinte: se o elevador está subindo, a força 1 vai ser maior que o peso, certo? Então, eu vou escrever aqui, ó, que a força 1 menos o peso é igual à massa vezes a aceleração. Então, eu sei que a força 1 vai ser o quê? Massa vezes a aceleração mais o peso. A gente sabe que peso é igual a mg, certo? Então, eu sei que F1 vai ser ma mais mg. Colocando o m em evidência, eu sei que a força 1 vai ser a massa que multiplica A mais G. Beleza? Agora, na situação, vamos assim, a situação de chegada, e eu vou escrever assim, vamos botar assim, ó, de final, né? O elevador está parando, porque ele pediu exatamente quando ele está parando. Então, vamos analisar a situação. Para baixo, eu tenho o peso e para cima ele mandou chamar a tração do fio de força final. Então, o que acontece? Se ele está parando, ele está desacelerando. Então, ele está um movimento que desacelerando. Então, se ele está desacelerando, a aceleração tem que ser contrária ao movimento, porque ele estava subindo, então a aceleração tem que ser para baixo. E a gente sabe também que a força da aceleração da gravidade é sempre para baixo. Então, pensa comigo o seguinte, se ele está parando, a força que aponta para baixo, ela vai ter que ser maior que a força que aponta para cima, né? Porque se essa força for maior que o peso, ele vai subir, né, toda a vida. Então, eu posso escrever assim, ó, que o peso menos a força final vai ser igual à massa vezes a aceleração, não é? Então, aqui vai ficar o peso menos ma é igual à força final. Então, eu posso escrever que a força final vai ser igual a mg menos
ma. Ou seja, a força final vai ser a massa que multiplica a gravidade menos a aceleração. E aí, o que acontece? Note o seguinte, a força inicial, a gente está somando as acelerações. Na força final, eu estou pegando a gravidade e subtraindo da aceleração do elevador. Então, eu posso dizer o quê? Que a força 1 vai ser maior que a força final. Beleza? Então, a gente tem que analisar agora o seguinte, ó. Força inicial maior que força final, inicial maior que força final, inicial maior que força final, inicial menor que a final. Então, a gente já sabe que a letra D está errada. Então, vamos ler. Ela é vertical para cima e vertical para baixo, respectivamente. Não, está errado, porque o elevador está subindo nos dois sentidos. Se ele está subindo nos dois sentidos, a força vai ser sempre apontando para onde? Para cima. Então, ela é vertical para cima nos dois casos. Opa, olha a resposta aqui. Resposta, letra B, vertical para cima nos dois casos e com FI maior que FF. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.